Livro Generais da Oração, por Edino Melo, página 40. O avivamento nas casas. Estive recentemente em Amsterdã, na Holanda, ocasião em que tive o privilégio de visitar a casa de Anne Frank. Fugindo da perseguição nazista, ela viveu com sua família no compartimento secreto de sua casa durante parte da Segunda Guerra Mundial, enquanto ficou trancada sobre o espectro nazista. Ela escreveu um diário extraordinário. Nele, Anne conta a vida que sua família levou nesse confinamento no período de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Griffith W. Thomas disse: "O mesmo fogo que derrete a cera endurece o aço." Próximo à casa de Anne Frank, você vai encontrar a segunda igreja que foi construída após a Reforma Protestante. É fácil avistá-la. Ela se desponta no coração de Amsterdã. Ao entrar no interior desta igreja suntuosa, você pode respirar um ar fúnebre que permeia o ambiente. É difícil acreditar que uma igreja que já abrigou grandes manifestações da glória de Deus hoje tenha se tornado numa espécie de mausoléu. Quando pisei no espaço retangular demarcado no chão, a guia que nos acompanhava disse que eu estava caminhando sobre um túmulo. O lugar se transformou literalmente num cemitério. A igreja é uma tumba histórica. Aquele lugar onde milhares de pessoas tiveram experiências maravilhosas com a presença de Deus, hoje não passa de uma cripta. O cheiro da morte estava em toda parte, naquele recinto religioso. O pecado assumiu contornos sagrados, revestiu-se da religião e baniu a glória de Deus no meio do seu povo. Com o esfriamento espiritual, a reforma se tornou um movimento. De movimento passa a ser um monumento e com o tempo se transformou em mausoléu. Porque necessitamos desesperadamente de um poderoso avivamento. O pecado transforma a igreja numa tundra glacial. O pecado é letal. Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 26. Ele mata tudo o que toca. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele torna o homem frio, hostil às coisas sagradas. Ele banaliza o que é santo, emporcalha o que é puro. Mateus capítulo 7, versículo 6. O pecado esfria a relação do homem com Deus, a ponto de congelar o seu coração, petrificando para não ouvir as palavras inefáveis de vida proferidas pelo Criador. Ele coloca a mortalha no culto, porque age de forma vociferante, matando a paixão por Deus, que deve ser inerente ao ato de adorar. O culto é um evento, um encontro entre dois corações amorosos, de Deus e dos seus filhos queridos. Mas o que o pecado faz? Tira os filhos do colo aquecedor do Pai e os lança na mendicância. Lucas, capítulo 15, versículos 16
e 17. Danifica o frágil tecido da gratidão, da rendição sublime e espontânea que reveste esta relação de amor e a transforma numa obrigação. O culto é transformado num ato amorfo de religiosidade. Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. O pecado transforma pregadores em mármore, reduz a cinzas homens em chamas, torna o solo da excelência da vocação ministerial na areia movediça do profissionalismo pastoral, no pântano do secularismo. Transforma a aspiração em ambição e substitui a inspiração por mera transpiração da carne. George MacDonald declarou que a ambição não é nada senão a sombra maquiavélica da aspiração. Tira o tempero das reuniões e as transforma em algo insípido. Tenta repressar no tempo uma experiência com a eternidade. O pecado é desprezível. Como diz C.S. Lewis, o pecado é antinatural, é contrário à vida. Ele cheira mal, ele humaniza o que é divino. Romanos capítulo 1. Ele transforma a fé em incredulidade, a esperança em desespero, a festa em luto. Ele drena a vitalidade da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Seca as raízes e mata o resto. Diante de tamanha violência contra o coração de Deus, o que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente e mais poderosa da sua parte? E se o pecado afeta tanto assim a psicologia humana, o culto, a pregação e a vida da igreja, não seria compreensível que, em tempos de avivamento, tenhamos manifestações grandiosas de Deus? Não será por isso que, em tempos de avivamento, é comum vermos pessoas tremendo, gemendo, até gritando em clamor, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas ao chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo? Às vezes, para reconstruir, é preciso implodir. Outras vezes é necessário explodir. Quando chega o avivamento, a primeira coisa que acontece com o deslumbramento diante do afeto do coração amoroso de Deus e da magnitude da sua misericórdia é o arrependimento. Há um profundo despertamento para a compreensão da loucura de viver longe dos braços do Pai. Afundado no charco deste mundo tenebroso, Jonas capítulo 4, há um retorno com lágrimas, gemidos, com a firme resolução de agradar aquele que suportou a cruz por causa dos nossos pecados. Precisamos desesperadamente de avivamento, porque precisamos urgentemente de arrependimento. Esdras 10. Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que tarda o pleno avivamento?, conta a experiência de um pastor que pregou uma tabuleta na porta da sua igreja. Esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. O pecado mata e sepulta, o avivamento ressuscita. O pecado cala a igreja, o avivamento torna sua voz audível.
o pecado joga a igreja moribunda num leito de conformismo. O avivamento lhe devolve a saúde e a põe de volta de pé, para realizar a missão de despovoar a rota do inferno e encher o caminho do céu com vidas compradas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14. O Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse que, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação. Não há pregação sem poder. Não há avivamento sem derramamento do Espírito. George Fox e a busca da presença. A inconformação com a estrutura eclesial, que mortifica a vida no espírito e amordaça os profetas, começou a ferver no coração de George Fox. A sua influência foi tão extraordinária que as águas que fluíam do seu coração se tornaram num rio caudaloso, que transpôs o seu tempo. A sua determinação em voltar-se ao padrão original da Igreja de Atos o levou a pregar um estilo de vida avesso ao que a Igreja levava no seu tempo. Ele proclamou uma vida simples, voltada à pureza, à comunidade, à vida despojada e à vida de oração e jejum. Neste sentido, um grande avivamento desagou neste período da história tão seco da presença. A inconformação de Fox o levou a criar em 1652 o movimento Quaker. Este movimento ficou conhecido como a Sociedade dos Amigos, que reagiu contra o que considerava abusos da Igreja Anglicana, colocando-se sobre a inspiração direta do Espírito Santo. Por esta razão, ele foi muitas vezes perseguido e preso. Fox acreditava que cada pessoa pode ter acesso contínuo, direto à presença divina. A rejeição do sistema da liturgia ossificada do anglicanismo levou os quakers a se reunirem nas casas. A impossibilidade de se realizarem suas reuniões em templos os levou à organização do movimento em grupos pequenos. A perseguição ao grupo fez das casas um lugar estratégico de oração, culto, planejamento e evangelização. Por isso os quakers cresceram rapidamente. O maior testemunho da autenticidade da sua fé é a perseguição, como previsto por Cristo para seus seguidores verdadeiros. Fox foi preso e levado aos tribunais mais de 60 vezes e condenado a passar mais de 6 anos em prisões horrendas. Na época, 13.000 quakers foram presos e suas propriedades confiscadas. As casas são centros estrategistas do cristianismo. Em toda a história, a igreja cresceu mais a partir das reuniões nos lares. Os grupos pequenos, também denominados de grupo, familiares ou células, desempenharam um papel fundamental no avanço do cristianismo. Houve um rápido crescimento da igreja nos lares, como Philip Jacob Spener, no início do pietismo, George Whitefield, John Wesley, William Booth, nos movimentos missionários do século XIX e XX, na Igreja da Coreia,
América Latina, África, especialmente no Congo, Oriente Médio, na Índia e na China. Jesus usou amplamente as casas para proteger a palavra. Ele fez reuniões na casa da sogra de Pedro, Marcos capítulo 1. Operou milagres na sua casa em Cafarnaum, Marcos capítulo 2. Ressuscitou a filha de Jairo em casa, Marcos capítulo 5. Ele pregou, ensinou, curou, evangelizou, nutriu relacionamentos nas casas, Lucas capítulo 19. Lucas 10, versículo 1 ao 9 declara: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O avanço do avivamento nas casas. A igreja de Atos experimentou um grande avivamento nas casas. Atos capítulo 2, versículos do 41 ao 47. Declara: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um grande avivamento emergiu dentro dos grupos pequenos entre os Quakers, alcançando centenas de milhares de pessoas. Mesmo em meio à intensa perseguição, muitas sociedades de amigos se espalharam pela Inglaterra, enquanto o destemido George Fox pregava. Nos lares em que realizavam suas reuniões, os aristocratas e as pessoas comuns adoravam juntos. Não existia clero específico algum, e tanto homens quanto mulheres podiam falar conforme se sentissem liderados pelo Espírito. Em 1644,
nasceu William Penn, que em 1667 se tornou Quaker, tornando-se o mais conhecido deles em todos os tempos. Ele recebeu terras do rei Carlos II na América do Norte e, nesse solo fértil, disseminou a sua crença. A política tolerante de Penn atraiu imigrantes de todas as partes. Em 1700, havia Quakers reunidos em todas as colônias da Nova Inglaterra. Na morte de George Fox, 10% da população da Inglaterra eram Quakers. Cerca de 650 mil Quakers foram espalhados pelo mundo inteiro. Estima-se que haja 360 mil Quakers no mundo, sendo o Quênia, na África, o local que possui a maior comunidade Quaker. Um grande movimento de oração. O fogo do avivamento se espalhou nas casas, através de um grande movimento de oração, consolidado pela vida devocional de George Fox, 1624 a 1691, e seus líderes. Movimentos de oração em larga escala brotam comumente no lugar secreto. Salmos 68, versículos 8 e 9. Diz: os céus gotejam perante a face de Deus. Na presença de Deus, tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. As gotas derramadas na presença a sós com Deus se transformam em chuva sobre a terra. William Penn testificou de George Fox que, acima de tudo, ele avantajou-se em oração. A mais espantosa, viva e venerável estrutura que já senti ou contemplei, devo dizer, era a dele em oração. George Fox fazia caminhadas de oração. Por muitos anos, às vezes caminhando a noite toda, ele ouviu os ensinamentos do Senhor. Karl Barth dizia: Deus não é surdo, ele ouve. Mais que isso, ele atua. Não atua da mesma forma, se orarmos ou não. A oração exerce influência na ação divina. É isso que significa atender às orações. Barth continuou: o fato de Deus ceder aos pedidos dos seres humanos, alterando suas intenções em resposta às orações, não é um sinal de fraqueza. Ele mesmo, na glória de sua majestade e poder, quis que assim fosse. Tudo isso se deve ao seu precioso amor. Ele quer que você mergulhe diariamente nas águas do seu amor e tenha todas as áreas de sua vida revolucionadas pela sua presença. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. As caminhadas de oração realizadas por George Fox eram para aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo e familiarizar-se com a sua voz amorosa, guiados pelo Espírito Santo. George Fox ensinava sobre a importância de sermos guiados pelo Espírito, ouvindo seus sussurros e sua voz suave. Fox proclamava a necessidade de andar no Espírito de Deus, mergulhar na Palavra de Deus e na presença.
Era um grande pregador e um tremendo homem de oração. Conta-se que os edifícios se abalavam quando orava. Ele procurava sempre mostrar como os desejos e afetos para o mundo poderiam ser crucificados enquanto se está vivendo na luz. Fox proclamava a mensagem da cruz de Cristo. Certo dia, em 1647, ouviu uma voz que lhe disse: existe um, igual a Jesus Cristo, que pode falar a ti. Isso provocou uma grande mudança na vida de Fox, que dali em diante dedicou-se a seguir a luz interior que Deus dera a ele e a todos os que seguiam a Deus. Todos os cristãos, todos os amigos de Jesus tinham acesso imediato a Deus. Fox ensinava que, ao seguir a luz de Deus, que Deus dera, eles poderiam destruir o poder de Satanás e o fardo do pecado. Em 1652, ele teve uma visão que marcou a sua vida. Daí por diante, começou a ensinar que Deus fala diretamente a qualquer pessoa. O termo quakre vem do inglês quaker, pessoa que treme, e foi cunhado para descrever exatamente as experiências místicas que algumas pessoas estavam vivendo. Fox foi preso 8 vezes durante a sua vida, mas foi pioneiro nos cuidados para os pobres, idosos e mentalmente enfermos. Propunha a reforma nas prisões, opunha-se à pena de morte, à guerra e à escravidão, e defendia o tratamento justo dos índios na Nova Inglaterra. O ensinamento simples, mas convincente de Fox atraiu outras pessoas. Os amigos, nome pelo qual chamavam uns aos outros, não faziam votos ou juramentos. Vestiam-se de maneira simples, comiam pouco, falavam a verdade e eram totalmente honestos. Eles se opunham à participação nas guerras. Apesar da oposição do governo, protestavam contra o formalismo nos cultos, recusando-se a tirar o chapéu para qualquer homem e não davam contribuições ou ofertas à igreja oficial. George Fox advertiu: mas há para vós o perigo e a tentação de atrair vossas mentes para os vossos negócios, e estes criar-lhes empecilho, de sorte que mal podeis fazer qualquer coisa para o serviço de Deus, pois haverá o clamor: meu negócio, e vossas mentes entrarão nas coisas, em vez de discuti-las. Então, se o Senhor Deus cruzar convosco, e vos tiver no mar e na terra, e tirar vossos bens e costumes, vossas mentes sobrecarregadas se afligirão, pois estarão fora do poder de Deus. Permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus, e a paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor Deus. John Bunyan e a História da Graça. John Bunyan, 1628 a 1688. Foi a voz que ecoou, no momento histórico em que a Igreja estava passando por um processo de resfriamento espiritual, em que tudo o que a Reforma Protestante havia conquistado estava em risco. Ele viveu no mesmo período que Madame Guyon. Ele
Eles pertencem a um período de transição em que as águas da presença corriam no subsolo da história, entre a Reforma e os grandes avivamentos do século XVIII, com John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Enquanto John Bunyan esteve numa cela, preso por 12 anos por pregar o Evangelho, ele não permitiu que o mofo da terra tomasse conta da sua alma. Motivado pela fé, Bunyan escreveu a história da graça no clássico chamado O Peregrino. Bunyan não abriu mão do seu chamado. A exclusividade do chamado de Deus é indicada pelas muitas maneiras que a Bíblia revela. O chamado da salvação de Deus é para o arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Das trevas para a maravilhosa luz de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Para a graça de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Para a paz. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Para a comunhão com Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. E a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Passe mais tempo em quietude. A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar, disse John Bunyan. Quanto mais profundo o mergulhador for, mais silencioso ficará. John Bunyan disse: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. A quietude é um traço marcante da profundidade. O poder de Deus torna-se acessível para nós quando buscamos um lugar isolado para nos achegarmos a Ele, quando aprendemos como direcionar, centralizar nossos corações e ficar quietos diante dele. Declara Bill Hybels em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele explica que, quando aprendemos a disciplina da quietude diante de Deus, descobrimos que a orientação dele vem até nós com pouca interferência. Foi por este motivo que Bill assumiu um compromisso de passar de meia a 1 hora todas as manhãs em um lugar isolado com o Senhor. Ele testemunha que tem essa prática porque se cansou de viver sem refletir sobre a sua vida. Assim, ele desenvolveu uma disciplina própria em relação à quietude diante de Deus. É a única disciplina espiritual pela qual me apaixonei de verdade, diz Bill. Eu não pretendo abandoná-la porque tem acrescentado mais e mais riqueza à minha vida. A oração permite que Deus esteja na dianteira dos fatos que cercam a sua vida. John Bunyan declarou que o espírito de oração é mais precioso do que os tesouros de ouro e prata. Ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um flagelo para Satanás. A J. Gordon disse: você pode fazer mais do que orar depois que você orou, mas você não pode fazer mais do que orar até que você orou. David Ebb diz: oração é a estrada de Deus. Ela abre passagem para ele passar. Retirar-se é desligar-se. A isso chamamos solitude. É ficar a sós. Jesus inaugurou seu ministério passando 40 dias no deserto sozinho.
Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Antes de escolher os 12, passou uma noite inteira sozinho nos montes do deserto. Lucas capítulo 6, versículo 12. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Mateus capítulo 14, versículo 13. Depois do milagre da multiplicação dos pães que alimentou 5.000 homens, subiu sozinho a um monte. Mateus capítulo 14, versículo 23. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Marcos capítulo 1, versículo 35. Quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou-os: venham comigo para um lugar deserto. Marcos capítulo 6, versículo 31. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas capítulo 5, versículo 16. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta, como estágio para a transfiguração. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46. Madame Guyon disse: não procure nada de Deus durante esses momentos quietos, a não ser amá-lo e agradá-lo. Deus será a sua própria recompensa. O sofrimento foi a marca de Bunyan em todos os seus escritos. O anseio por algo mais profundo. Thomas A. Kempis disse: ó Deus, que és verdade, faze-me um só contigo, em amor contínuo. Muitas vezes me canso de ler e ouvir muitas coisas. Em ti está tudo que eu desejo e anelo. Que todos os mestres se calem, que todas as criaturas se silenciem sobre o teu olhar. Fala comigo só, retirando-se com a palavra. John Wycliffe, que viveu antes de Guyon e Bunyan, se retirou para a igreja de Luttenworth, perto de Rugby, em 1389. Ali ele completou a tradução do Novo Testamento para o inglês por volta de 1380, assim como a do Antigo Testamento em 1382. Ele declarou que as palavras de Deus deram aos homens nova vida, mais do que as outras palavras lidas por mero prazer. Ó, maravilhoso poder da divina semente que vence os homens fortes e armados, amacia os corações duros e renova e transforma em homens piedosos aqueles que tinham sido brutalizados pelos pecados e se afastaram infinitamente de Deus. Obviamente, tal poder miraculoso nunca poderia ser operado se o Espírito de vida e a eterna palavra acima de qualquer outra coisa não operassem. A doçura da presença. Em uma de suas pregações, denominada de O Amor de Jesus, John Wycliffe disse: entre nós íntimos, entra nos íntimos recessos da minha alma, entra no meu coração,
e encha-o completamente da tua doçura. Faça com que a minha mente beba profundamente do teu doce amor, pois somente tua presença é para mim consolo ou conforto. E só a tua ausência me deixa entristecido. Ó, tu, Espírito Santo, que sopra onde queres, entra em mim, atrai-me a ti, para que eu possa desprezar e ter em nada em meu coração as coisas deste mundo. Inflama o meu coração com teu amor, para sempre arderá sobre o teu altar. Vem, eu te imploro, doce alegria. Vem, doçura tão desejável. O local da presença. Ter um local para a presença é algo de tamanha importância, que Deus criou primeiro o lugar e depois o homem. É indispensável separar um local apropriado para ter seu tempo a sós com Deus. Devemos nos lembrar de que estaremos entrando no lugar secreto para nos encontrar com Deus Santo, que, antes de tudo, requer a nossa santidade. Jesus fala sobre a possibilidade desse lugar ser o quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ele retirava-se para lugares à parte. Mateus capítulo 1, versículo 35. Onde poderia estar a sós. Mateus capítulo 14, versículo 23. E locais que se tornaram um lugar habitual de oração. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 41. N.T. Wright conta em seu livro Seguindo a Jesus a história de um certo moleiro que vivia em um moinho de vento e vendia farinha para o padeiro da vila. Dia após dia, ele costumava ficar preocupado, querendo saber se havia produzido quantidade suficiente de farinha. Certa noite, depois de não ter ventado a noite toda, ele decidiu fazer algo. Resolveu soltar a engrenagem do moinho, passando a noite toda trabalhando e virando a máquina com sua própria mão. Assim ele se asseguraria de que havia farinha suficiente. Quando a manhã chegou, havia farinha suficiente, mas o moleiro estava exausto, dormindo no chão. Por isso ele se esqueceu de levar a farinha para o padeiro. Seu sono era tão profundo que ele nem ao menos ouviu o barulho ao seu redor, barulho de um poderoso vento. A igreja adormeceu um século depois da Reforma, mas o vento de Deus começou a soprar. Porém, grande parte da liderança institucional da igreja não conseguiu ouvir o que o Senhor estava fazendo, especialmente na Alemanha, no século seguinte à Reforma. As igrejas foram enfraquecidas por sacramentalismo e confessionalismo, e o clero envolvidos em disputas teológicas intermináveis. A moralidade e espiritualidade entre os membros individuais estavam a um nível baixo. O crescimento dos pequenos grupos. A. Kenneth Kurtz conta em seu livro Os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo que, na parte final do século XVIII, a Igreja Luterana abandonara de certo modo sua ênfase na fé pessoal, para enfatizar o anseio pela doutrina correta. Um pastor desafiaria essa situação
com um pequeno livro que mudou o protestantismo. Em seus estudos na Universidade de Estrasburgo, Philipp Jacob Spener aprendeu as línguas bíblicas, doutrinas e história, disciplinas que geralmente faziam parte do curso normal requerido para um ministério. Curtis relata que Spener descobriu a necessidade de aplicar a erudição à experiência pessoal. Nenhuma religião formal terá qualquer consequência a não ser que a pessoa nasça de novo. Spener passou a promover reuniões devocionais conhecidas como Collegia Pietatis, que viriam a formar a base do movimento do pietismo. Em 1675, publicou a Pia Desideria, Desejos Piedosos. O propósito de Spener era levar os cristãos a uma compreensão mais profunda das Escrituras e que afetasse mais a vida comum. Para alcançar esse objetivo, ele sugeriu a implementação de reuniões de pequenos grupos nas casas, uma nova reforma na igreja. Propostas de reforma da igreja são uma constante da história eclesiástica, como atestam os ministérios e as obras de Wycliffe, John Hus e de Lutero. Os Pia Desideria, Pensamentos Piedosos, de Philipp Jacob Spener, possuem, todavia, são propostas de reforma de uma igreja que, pelo menos em tese, já estava reformada. Visam, portanto, demonstrar que a reforma não é somente um discurso de ensejo ou de uma determinada necessidade de mudança específica de uma época histórica ou contexto social. A igreja diz Spener, não deve ser apenas reformada, mas ela mesma deve estar em constante reforma dentro de si mesma para não se enclausurar normativamente, tornando-se assim uma instância fora e à margem da sociedade. A reforma da igreja é fundamental para que a igreja esteja em constante proximidade com o seu tempo e com as pessoas que nele vivem. Curtis diz que Spener ensinava que a igreja deveria levar a sério o sacerdócio de todos os crentes, de modo que sugeriu que líderes, sem curso formal de teologia, assumissem certas responsabilidades dentro dos Collegia Pietatis. A ideia dele era que, embora o pastor fosse importante, ele não deveria ser o único responsável por carregar o fardo do alimento espiritual. Spener dizia que os pastores deveriam não apenas aprender sobre a Bíblia e a teologia, mas também deveriam saber como lidar com as ovelhas. O pastor que não pudesse expressar uma vida de devoção não poderia liderar sua congregação rumo a esse objetivo. Spener também encorajou os pastores a proferir sermões que aplicassem as Escrituras à vida cotidiana. Eles deveriam inspirar e informar, ser inteligíveis e promover a elevação espiritual, em vez de simplesmente fazer um discurso. Os pastores precisavam inspirar o povo de Deus. Devido ao grande furor que as ideias de Spener causaram, ele teve de mudar-se para Frankfurt, para Dresden e depois para Berlim. Em 1694, já em Berlim,
Ele e Auguste Frank fundaram a Universidade de Halle, sob a liderança de Frank. A universidade se tornou um centro de evangelismo e de missões. As missões protestantes começaram em Halle, com um centro de estudos para que as línguas orientais e tradução da Bíblia fossem estudadas. Embora o clero visse apenas grandes ameaças no programa de Spener quanto à reforma, ele trouxe a alegria dos líderes comuns dos grupos pequenos. Estes grupos eram formados por 5 a 15 pessoas. Nas igrejas que adotaram seus ensinamentos, a vida familiar foi melhorada, os padrões morais foram elevados e as pessoas aprenderam que o cristianismo significava muito mais do que simplesmente concordar com o catecismo. As reuniões de pequenos grupos encorajavam um sentimento familiar na congregação, e a Bíblia se transformou em algo cheio de vida para os crentes, diz Curtis. Influenciadas pelo fervor do pietismo, muitas igrejas desenvolveram o estudo bíblico e o grupo de oração, ultrapassando o que seu fundador idealizara. Os aspectos práticos do pietismo, a ênfase no sentido e na programação do cristianismo, tiveram consequências de grande projeção e foram particularmente influentes no desenvolvimento do cristianismo americano. A visão de Spener deu origem aos movimentos de comunhão do século XVII, que, apesar de não se desfiliarem das igrejas instituídas, contribuíram mais tarde para que emergissem o pietismo clássico, o pietismo radical, os movimentos de avivamento do século XIX nos Estados Unidos e movimento carismático do século XX. Livro Generais da Oração,